Nada melhor que começar um canal com treta. Joinville Esporte Clube. Eu, inclusive, estava lá no lançamento, quando foi feita a apresentação Sim, da jornada. sim. Qual a avaliação que você faz? A jornada, ela falhou? Falhou no sentido de repente, subir para a Série C? Qual a avaliação que você faz nesse período de um ano como CEO do Joinville Esporte Clube? Eu acho que essa pergunta é muito Entendeu? boa. É muito boa. E recentemente foi feita uma enquete aqui no nosso programa, a gente está deixando bem claro, talvez você não tenha ouvido. Não, com e nessa certeza eu enquete, se não me engano, 60%, né, Thiago? Não me lembro agora. Achavam que de repente deveria também haver uma mudança no departamento do futebol, Sim. inclusive na função do CEO. Como é que você responde a essa pesquisa, que é uma pesquisa, poucos aqui, né, tem uma margem maior, mas tem aqui uma parte que de repente gostaria de mudança. Como é que você responde a esse público e também a avaliação do seu trabalho? Eu acho essa pergunta excelente também. Aliás, vocês estão muito bons de perguntas. Hoje eu vou começar de trás pra frente. Sim. Né? Tem um ano que Você acha que tem que fazer um intervalo? Você vai precisar de quantos minutos? Porque o intervalo é 6h15. Eu não sei quantas vezes. Já começa que aí no início da entrevista já o tom irônico já tomou conta, né? Vai ser uma coisa que vocês vão perceber que tomou aí a rédea da entrevista de ontem, principalmente, esse tom irônico. Então, digamos que o Felipe Ximenes não estava entre amigos. Mas vamos lá, segue. Você vai me interromper. Se você não interromper nenhuma, acho que eu faço rápido. São quantas horas? São 6h16, eu tinha que ir pro intervalo 6h15. Então vamos pro intervalo, depois a gente responde. Responde depois do intervalo? Pode fazer? O Grilo autorizou, então vamos lá. Então, muito obrigado. Então vamos lá, de trás pra frente. Tá. Nesses 13 meses que eu tô à frente do Curitiba, do Jack, desculpa, do Jack, eu tenho certeza absoluta que eu nunca fui, não sou e nem serei um problema pro Jack. A qualquer momento que o presidente D'Artagnan, ou a torcida, ou os conselheiros, ou a torcida do Jack, achar que eu tô contribuindo menos do que eu deveria contribuir, ou que eu estou atrapalhando a transformação do clube, eu vou ser o primeiro a me desligar, inclusive sem nenhuma chance de entrar na justiça contra o clube, porque eu nunca entrei na justiça em 40 anos de vida totalmente dedicadas ao futebol. Seguirei sócio do Jack, como os poucos 4.000, 3.800 que nós temos hoje à frente do clube. Então, assim, em relação a isso, eu quero sempre deixar muito tranquilo. O Jack tá em dia contigo? Isso a gente pode falar depois. Se você falar mais perguntas, a gente vai ter de ir pro intervalo, se você continuar me cortando. Né? Então, esse é o primeiro ponto, né, em relação a isso. O segundo ponto, a jornada, né? Tinha muitas jornadas que o presidente D'Artagnan falava, né? Uma jornada de credibilidade, uma jornada de estruturação, uma jornada de acesso à Série D de 2026, uma jornada de conquista de Copa do Brasil, uma jornada de bom campeonato catarinense. E eu acho que a gente fez muitas coisas boas em termos de estruturação de clube. Eu quero lembrar que eu sou o CEO do clube, né, que tem funções que são estratégicas e não são táticas e operacionais perante ao futebol. Eu me preocupei muito nessa situação. Tenho bastante autocrítica e autoavaliação de tudo que eu venho fazendo à frente do clube. Eu acho que, naturalmente, quando você faz uma enquete, né, após uma eliminação do clube, reclamando de absolutamente tudo e todos que estão dentro do clube, é natural que as pessoas não queiram a permanência dos profissionais. Aliás, é bem comum dentro do futebol brasileiro, o Jack não é diferente, né? Sempre a gente precisa encontrar um culpado. E, normalmente, o culpado é o profissional. E o profissional, quando ele chega aqui, às vezes ele encontra situações que ele precisa transformar e mexer no conforto das pessoas, às vezes mexe com as pessoas que... Bom, aí eu já discordo no começo da entrevista já, porque se tu fizer enquete, é óbvio que vai dar ruim pro clube, porque o resultado do clube vem de eliminações e tudo mais. Mas se essa enquete fosse feita anterior ao jogo contra o Cianorte, o resultado seria diferente? Não seria diferente. Não seria diferente. É óbvio que teve aquela aura da liderança, mas todo mundo tava com o pé atrás, né? Então, a crítica à diretoria do Joinville já é antiga já, não é de agora, não é dessa eliminação contra o Cianorte. Já vem lá de trás, lá desde 2023. Então, eu acho que é meio precipitado essa análise, porque essa enquete não é válida. Claro que é válida, mas vamos seguir. Gostam do caminho, eu gosto de dizer, de repente já pode até cortar pro intervalo, porque o Jack é uma grande família, né? Sim. Todos no Jack sabem tudo de tudo, né? As informações são absolutamente permeáveis dentro do Jack, então a gente tá aqui contornando e tentando explicar o que se acontece. Mas eu tenho muito orgulho do que eu fiz até agora, apesar de não estar nada satisfeito com a nossa eliminação precoce na Série D. Mas eu acho que, de uma maneira geral, eu prestei um serviço bastante importante pro Jack no momento que ele se encontrava quando eu cheguei aqui. Bom, beleza. Só pra contraponto aqui, campeonato, Copa Santa Catarina fizemos o maior vexame nos últimos tempos, Catarinense na Bacia das Águas, o Jack classificou, e no final ali no Brasileiro a gente chegou numa fase importante, acho que foi primeira fase, não. Primeiro turno foi muito bom, segundo turno foi mal, e aí na eliminação foi um vexame, mas aí os jogadores, aí eu culpo os jogadores pelo vexame. Antes do Felipe Mendes falar, concordo com o Charles Fischer. Eu acho que o Copa Santa Catarina do ano passado foi um fiasco. Um fiasco. A gente não ganhou um jogo. Sabe? É uma vergonha para um time do tamanho de Joinville, bicampeão nacional, 12 vezes campeão catarinense, não ganhar um jogo de Copa Santa Catarina. O catarinense pra gente ia acabar contra a Chapecoense. Foi graças ao Braulio que o campeonato não acabou.
E aí, ali seria um fiasco gigantesco. Aí porque a gente conseguiu, num erro de arbitragem contra o Barra, que a gente sabe que foi um erro de arbitragem, ir para um jogo contra o Criciúma, que é um clássico, passar nos pênaltis, do jeito que a gente jogou, segurando o jogo lá atrás, não deixando o Criciúma jogar, fechando a casinha. Ah, mas é um jeito de jogar, ok, tudo bem, concordo. Mas foi na Bacia das Almas. Não seria na Bacia das Almas se a gente tivesse ido lá no Heriberto Wilson, se tivesse metido 2, 3 no Criciúma lá dentro, aí poderia até mudar essa expectativa e essa definição, mas foi na Bacia das Almas. E a Série D não tem nem como falar, né? A gente foi líder no grupo, tudo, mas não tinha resultado. A gente não fez gol no primeiro tempo, a gente jogava é, com lampejos de jogadores como Alisson Tadei, como Keké, essa turma aí, Pianiçola defendendo lá atrás, e na hora do pega pra capar a gente não conseguiu desempenhar nada. A gente conseguiu um empatezinho lá, mequetrefe em casa, graças ao Pianiçola, e fora a gente tomou um baile de 4-0. Então a análise do Charles Fischer ela é totalmente correta. Vamos seguir. Que foi tirado, né? Foi demitido foi o Emerson Maria. Então vamos lá, contraponto do contraponto. Né? Sim, importante, acho que é um debate super saudável. importante, né? Contraponto do contraponto. A Copa Santa Catarina, como eu disse, a gente estava iniciando um trabalho, começamos com 7 jogadores, inclusive, após a vitória do São José, que o Jack parecia que era o melhor clube do Brasil, né? Já estava rumo a Tóquio, liderando o campeonato, todo mundo muito satisfeito. Acho que São Luís, acho. A gente era acho. O Jack não ganhou o São José. São Luís. Aí já me pega também, sabe, essa zoeirinha do rumo a Tóquio. Puta, é frase clichê, né? De gente que quer. Meu, teu time tá jogando muito, tá indo. Vai pro Mundial, vai. E, pô, sabe? Isso vem num CEO do clube, um jeito de falar desse jeito. Cara, assim, eu não concordo totalmente. Pode ser que alguém concorde, mas esse sarcasmo, assim, isso não é bom, nem um pouco. Desculpa, São Luís, perdão, São Luís. A gente ganhou de 2-1, terminou o jogo, 9 jogadores dos que disputaram a Copa Santa Catarina dentro do campo do Joinville, né? Então era o trabalho que estava sendo feito de preparação para isso. O Campeonato Catarinense, eu não acho Bacia das Almas, eu acho até um pouco agressivo essa palavra Bacia das Almas, porque é um campeonato muito equilibrado. Você, quando era presidente do clube, passou por situações bastante difíceis no Campeonato Catarinense. Muito. Você chega faltando 1 ou 2 rodadas, podendo cair ou podendo subir. Nós tivemos a 4ª melhor campanha do Campeonato Catarinense, eu só avalio isso. Falar se jogou bem, jogou mal, Bacia das Almas ou qualquer coisa. Nós classificamos de 8º, eliminamos o primeiro classificado, fomos eliminados pela Chapecoense dentro de Chapecó, saímos ovacionados pela torcida que foi lá. E o campeonato da Série D, como você falou, a gente fez realmente um primeiro turno muito bom, infelizmente o segundo turno foi ruim, então eu acho que isso... Saímos ovacionados, concordo, mas era um apoio, porque a gente sabia que viria a Série D, mas não apoio porque, tipo assim, a gente jogou muito, deu pra ver que, nossa, o time se entregou, e raça e tudo mais, não. Metemos 3 lá dentro de Chapecó, lá, a Chapecoense empatou, ganhou nos pênaltis. Pô, estamos aqui aplaudindo, apoiando porque a gente viu que o time jogou. Não, a gente estava apoiando ali porque a gente quer subir para a Série C e a gente sabia que se cair de pau em cima do time, os caras vão definhar, não vão jogar, então vamos apoiar para o time jogar para frente. E foi o que manteve o time ali bem nas primeiras rodadas da Série D, mas na hora que o trabalho realmente começou a aparecer, deu no que deu, todo mundo já sabe o que aconteceu. Não deve ser direcionado a pessoas, ao trabalho como um todo, e sinceramente eu não me incluo como culpado nesse sentido, me incluo muito como responsável sobre todo o trabalho que está acontecendo. Beleza, a gente vai pro intervalo, daqui a pouco a gente volta. Vamos lá. Vou voltar pro tópico particular, Ximenes. Eu sinto que você está bem tenso no cargo, você tem contrato até o final do ano. Eu tenho alguns tópicos nessa mesma pergunta. Primeiro, o Joinville está em dia com você. Segundo, você está feliz ou infeliz no Joinville? E terceiro, o que te motiva ainda estar aqui diante de todo esse cenário tenso que eu estou sentindo de você e do clube institucionalmente? Você é bem sensitivo, né, Beto? Assim, você tem uma pessoa que sempre está atento à sensibilidade. Mas eu acho que você se enganou. Eu não estou tenso nenhum, de forma alguma. Naturalmente, quando você vem para uma entrevista desse tipo, você está pronto para reagir às perguntas que são feitas, então eu estou procurando fazer isso. As perguntas não são nada amigáveis, pelo contrário, então naturalmente a gente responde no nível. Tá, aí tu quer pergunta amigável. Vamos fazer um histórico aqui. O time é eliminado dia 11 de agosto. Faz mais de 10 dias não fala nada. Certo? Ninguém fala nada. Postaram 3, 4 coisas no Instagram ali, mas não teve uma comunicação, não teve uma coletiva de imprensa, não teve nada. Apenas as entrevistas pós-jogo lá do presidente e do Ximenes e mais nada. Aí depois de mais de 10 dias, que várias coisas estão chegando de bastidores, que a gente não sabe se é verídico ou não. Tu joga vem o CEO do clube numa rádio
de expressão como é a AND. E aí tu quer que as perguntas sejam o quê? Como é que tá o gramado da arena? Como é que tá o ar-condicionado lá da sala do presidente? Como é que tá o almoço da turma do futebol? É claro que não vai ser esse tipo de pergunta. Vai ser umas perguntas pra cutucar a onça mesmo. Pra fazer, né, a torcida quer saber o que tá acontecendo. Quem vai sair, quem não vai, se tem técnico novo, se não tem, sabe? Não tem como tu entrar numa entrevista dessa depois de uma eliminação, como foi uma vergonha que foi a eliminação, e tu simplesmente vir com pergunta feijão com arroz. Não faz sentido nenhum isso. Então é óbvio que vai vir pergunta dura mesmo. Para, né? Que a gente recebe as perguntas. Eu tenho sim contrato até dezembro, né? Espero cumpri-lo. Mas estou, como eu disse no início da conversa, absolutamente preparado, caso eu esteja mais atrapalhando do que ajudando a gestão do D'Artagnan de Oliveira a ir embora a qualquer momento, caso ele ache, e somente ele pode tomar essa decisão, porque somente ele sabe exatamente toda a minha contribuição para o Joinville Esporte Clube. Então, caso ele ache que eu deva conduzir com isso até dezembro, eu irei fazê-lo. E qualquer outra você perguntou, o que me motiva? Não, se o Joinville está em dia, se você ainda não respondeu se você está feliz ou infeliz no Joinville. Eu não sou uma pessoa nem feliz nem infeliz, eu sou uma pessoa intensa na minha vida. Então, felicidade, mas a gente vai bater um papo mas não sobre, dá pra ficar feliz, sobre sentimento. Como é que ele vai ficar feliz sendo eliminado do Brasileiro? Então, eu acho que essa é uma pergunta pra gente fazer fora daqui, porque é muito tempo pra responder sobre felicidade, a gente tá aqui pra falar sobre futebol. Eu acho que não cabe esse tipo de sentimento, eu preciso entregar, e eu sigo entregando em média 16, 18 horas de trabalho. Essa questão da felicidade que o Beto falou, eu analiso que não é a felicidade por ser eliminado, é a felicidade de tu ir trabalhar todo dia, de tu perceber que teu trabalho tá dando resultado, dando frutos. Vamos dar um exemplo aqui da gente que é trabalhador, que trabalha em outra empresa, que faz outras coisas. Às vezes acontece no teu trabalho acontecer algumas coisas ruins, sei lá, tu errar alguma coisa, deixar alguma coisa passar ali. Beleza, é um erro que aconteceu, mas tu tá feliz na tua função, tu tá feliz no teu trabalho. Então isso não tem nada a ver com o resultado, tem a ver com o teu dia a dia ali. Então eu acho que essa análise do Beto ali, ela foi correta ali, sabe? Mas vamos lá, siga. Pelo clube, vou pouquíssimo visitar minha família, continuo me entregando muito ao Joinville Esporte Clube, acho que eu tenho muito para entregar, eu não tenho absolutamente nada a falar sobre a questão salarial minha, isso é uma questão que eu vou me permitir guardar comigo só. E a segunda, o que me motiva a ficar, o Beto, é o que me motivou a escolher essa minha profissão há 40 anos atrás, é a seriedade, a honestidade, é o respeito que eu tenho com as instituições com as quais eu trabalho, e a segurança e a certeza de que eu posso contribuir. Só pegando o gancho, você falou que só o D'Artagnan sabe toda a tua contribuição. Sim. Isso pra mim é uma frase que tem muitas camadas por baixo. Isso está envolvido a SAF? O que tem por debaixo que a instituição e a comunidade joinvilense não pode saber? Vamos lá. A comunidade joinvilense, ela pode saber de absolutamente tudo. Conselheiros, sócios? Eu acho que principalmente os conselhos, que são os poderes do clube, né? Uma coisa que as pessoas confundem muito, né? É que o Joinville é uma entidade sem fins lucrativos que tem os seus poderes. Sim. E as definições a respeito do futuro do clube, elas até podem ser conversadas numa rádio, mas eu penso que elas devem ser definidas dentro do conselho, né? A partir daí, é muito importante que se fale, porque é impressionante como as pessoas têm um conhecimento profundo sobre algo que elas não fazem a menor ideia. O Joinville não é SAF, o Joinville não teve a sua SAF votada, o Joinville tem um possível investidor que vai apresentar uma proposta, e eu defendo que essa proposta seja apresentada para o conselho, que irá aprovar ou não a proposta desse investidor. A partir do momento que o conselho aprovar, o sócio em uma assembleia geral vai votar se ele quer ou não. E isso não cabe a mim, como CEO, falar sobre essas questões. Cabe ao presidente do clube, ao presidente do conselho deliberativo, aos poderes do clube. E eu, particularmente, defendo que essas deliberações não devem ser feitas perante a comunidade joinvilense, mas sim perante os poderes do clube e as pessoas que têm direito a voto. É muito importante dizer que os associados do Joinville irão votar se eles querem ou não querem se transformar em SAF. Sim. O conselho do Joinville irá votar se eles aprovam ou não aprovam uma proposta que poderá ser oferecida. E mais do que isso, como sempre estive desde o início do meu trabalho, a partir do momento que a gente foi atrás de recurso, aberto para qualquer proposta nova, especialmente se tivermos propostas da comunidade joinvilense, para que o clube siga sendo do Joinville e para Joinville. Mas, contrapondo a isso que tu tá falando, fique à vontade. Eu tenho a minha apuração de que na argumentação com as rescisões e acordos que foram feitos com os jogadores, foi falado de que a SAF
já está envolvida no sentido de enxugar o que precisa ser enxugado para a sequência. Então, Isso, a fonte que a SAF, só um momento, só para a interpretação. Tá bom. A SAF ela foi utilizada como argumentação para continuidade e descontinuidade de jogador. Então, é uma SAF que não está instituída, mas na minha apuração, ela já está na boca da argumentação da diretoria com jogadores. Tudo bem, então eu tô te afirmando peremptoriamente, que a sua apuração está errada. Ok. Tá? A sua apuração, ela não condiz com o que foi feito. Como eu disse, às vezes, a comunicação dentro do Joinville, como todo mundo apura tudo, sobre tudo, e às vezes as informações vêm de pessoas que têm interesses que não são exatamente o bem do Joinville, certamente pode ter sido falado dentro do processo. Aliás, todas as rescisões, a palavra final, ela passa por mim e pelo presidente, apesar de ter sido iniciado as conversas com o Luciano, mas nenhuma rescisão vai ser feita e não existe nenhuma rescisão assinada com nenhum jogador que tenha contrato com o Joinville, até porque a gente não chegou à finalização disso, e a gente sim está num processo de caminho para ter uma votação sobre a SAF e, naturalmente, a diminuição do orçamento de agora para o final do ano está sendo feita primeiro pela eliminação do clube. Não faz nenhum sentido você manter o mesmo elenco com muitos jogadores que tinham contrato até 30 de setembro. Agora, a SAF, ela nunca foi um argumento que justifique a rescisão ou não. Eu queria falar um pouquinho, Ximenes, desse teu vínculo que tá próximo de se encerrar com o Joinville. Afinal, são 4 meses, Sim. Né, até dezembro. E você já falou com a gente, né, após a eliminação do Joinville lá no gramado ainda do estádio Sim. Cianorte, Sim. né, que tem interesse, né, em cumprir com o teu contrato e cita bastante também em seguir contribuindo com essa transformação do Joinville. Sim. Né, mas a gente sabe que agora, 4 meses só com uma Copa Santa Catarina, não dá mais muito tempo de transformar muito o Joinville, né? Sim. Dá talvez uma sequência só pra próxima temporada. Se já existem conversas com o D'Artagnan pra uma renovação de contrato, se tu também tem esse interesse, Sim. obviamente, na renovação de contrato, e se quando você tá transformação do Joinville, você também tá incluindo nesse bolo a transformação do Joinville em Sociedade Anônima do Futebol. Ah, que ótima pergunta. Olha só, né, o Thiago, para você ver, a gente está prestes a transformar o gramado da Arena Joinville num gramado da população joinvilense. Isso é uma coisa que eu considero que eu tenho uma influência bastante importante junto ao convencimento do poder público de Joinville. Né? A gente estudou muito esse processo. A prefeitura deve investir, juntamente com o governo do estado, juntamente com a emenda do deputado estadual Fernando Krelin, algo em torno de 7 milhões de reais no gramado do Isso aí todo mundo já sabe. Eu vou partir agora para a entrevista da 89. Da CBN hoje foi bem sossegado, assim, muito assunto aí pra gente reverberar, mas 89 teve, então eu vou pegar agora aqui para passar para vocês. Aqui então tá a parte da entrevista da 89 e ele já vai começar as perguntas, mas pega para capar. A primeira é do Elton, falando do por que o Joinville não optou de falar com a torcida, com a imprensa, desde a eliminação ali dia 11 de agosto. Vamos lá. Diga lá, Elton. Felipe, eu queria saber por que o Joinville optou em não falar nesse período todo aí. Foram 11 dias até a sua primeira manifestação, né? Desde a eliminação no Campeonato Brasileiro da Série D. Eu queria entender por qual motivo o Joinville decidiu se manter em silêncio aí durante esse período. Então, eu venho sendo perguntado muito sobre isso, Elton, que eu digo o seguinte, a primeira comunicação que o clube precisava fazer, que foi uma decisão tomada, que era a demissão do treinador, foi feita menos de 24 horas antes Depois do jogo. depois do jogo. Esse é o primeiro ponto. A partir daí, a gente está falando 9 ou 10 dias. 11. 11 dias. Então, nesses 11 dias, o que acontece? Se a gente vem para cá, e nesse momento pós-competição, normalmente as pessoas querem cabeças para serem oferecidas, né, personalizar, como tudo que acontece no futebol, e nomes. Né? A gente tomou decisões em 2 ou 3 dias. Primeiro nós viajamos para São Paulo, eu e o D'Artagnan, a gente definiu algumas pessoas de contrato até o dia 39, que a gente ia iniciar a conversa. O Luciano começou a partir da terça ou quarta-feira fazer essas conversas, como eu disse para vocês, alguns aceitam, alguns não aceitam, e eu acho que o respeito com o profissional passa por isso. A gente tinha muito pouco para falar. E como eu falo, eu recebi inclusive do querido Gabriel Fronzi, na quarta-feira, a lista de todos os atletas que a gente já estava conversando. Então, se você faz um acordo, não formaliza esse acordo, não assina esse acordo, você gera um passivo pro clube, que é o que a maioria das diretorias fazem. Encontram culpados, demitem e geram um passivo trabalhista para poder estourar no clube. Além disso, desculpa eu estar colocando a mão, que eu acho importante colocar isso. Qual que era a postura do D'Artagnan nos últimos anos? Né? O D'Artagnan normalmente ficava calado uma semana após competição, marcava uma coletiva de imprensa. Vocês, particularmente do 89, raramente iam nessas coletivas de imprensa. Escutavam o D'Artagnan falando, e isso tinha muito pouco alcance. É importante frisar, Felipe, que Aqui o clima já pesou, hein? Segue. a nossa presença ou não, hoje em dia com o advento da internet, ela indifere pouco. Até porque quando eu tenho algum tipo de pergunta, eu te faço igual na semana passada, quando eu recebi por apuração a lista e fui fazer uma apuração como jornalista. Felipe, de fato, pode ir lá também e não perguntar, Felipe. Exatamente. Não muda nada. E de fato, se eu não me engano, em outras coletivas, Pedro, Dudu e Mira, representantes da nossa equipe, estavam. Então eu acho que a gente citar isso é até um pouco delicado, assim, né, Felipe? Porque parece que vai personificar na figura do Gabriel, do Elton, do Douglas, quando na verdade a 89 está presente. Não, eu acho bom você colocar isso. Sinceramente, o fato que eu citei é porque de repente pode ter te atingido de uma forma, que eu falo que quando você não vai, é porque você não pergunta. Então não tem pergunta da 89. Como também nos jogos fora, vocês contratam um jornalista para fazer pergunta. E eu entendo perfeitamente
perfeitamente. Eu sei que isso aqui é um horário terceirizado, vocês têm uma equipe, eu tenho o maior respeito por isso. Mas eu tô dizendo que era uma prática do presidente. A prática do presidente era fazer uma coletiva que tinha muito pouco alcance com o público. Então, e eles estavam caminhando para isso. Nós conversamos sobre isso e chegamos à conclusão, né? O presidente é o líder do clube, eu respeito muito a liderança dele, e a gente achou por bem a gente poder vir aqui para poder escutar, contrapor, ver coisas que eu falo. Ninguém gosta de ser contraposto, né, Gabriel? Todas as vezes que a gente fala alguma coisa que atinge a gente, seja vocês atingindo a mim ou eu atingindo vocês, fica parecendo que a gente tá querendo diminuir. Mas na verdade a gente tá só querendo mostrar que existem profissionais dos dois lados. Eu lamento muito isso. Eu falei, eu queria muito poder ter mais contato com vocês. Eu queria muito, eu sei a dificuldade que vocês fazem aqui, eu sei como pesa o Jack indo mal para vocês que precisam fazer esse negócio. Eu sei que vocês precisam fazer complemento de trabalhos, porque infelizmente viver de jornalismo em Joinville e no Brasil hoje é uma tarefa imensa e tremenda. Mas complementos existem em todas as áreas, né, Felipe? Você mesmo é um colunista do Lance, por exemplo. Eu não recebo nada por isso. Aí é uma escolha sua. Mas existem jornalistas que são colunistas e recebem. Mas complementos existem em todas as áreas. Fica parecendo que você tá querendo contrapor o fato de eu complementar com você. E não é o fato. É que você citou isso, entendeu? E eu acho que essa troca é muito boa. Ratinho, que interessa pra alguém, seu Exato. Fábio, né? Deixa eu só fazer uma outra pergunta aqui. Você falou ali das entrevistas, né? E aí eu queria entender, porque você fala, e é justo, né? Que você não queira, o Joinville não queira dar satisfação ou respostas, porque tem algumas coisas jurídicas pra resolver. Perfeito. Mas o Joinville pode fazer a avaliação do trabalho e dar essa resposta pro torcedor, né? A prova é que, logo que o Joinville foi eliminado da Copa Santa Catarina, no dia 19 de outubro, no dia 21, o Joinville já deu uma entrevista. Você estava lá, você deu uma entrevista ao lado do presidente e, inclusive, falou sobre a saída do Ney Franco naquele momento. E falou de uma série de outras questões lá, que não permeavam somente as questões jurídicas que envolvem jogadores, mas principalmente da avaliação de desempenho. Você chegou a dizer que o desempenho foi pífio durante a Copa Santa Catarina. Então ali o Joinville já se posicionou. E agora nesse ano do Campeonato Catarinense, o Joinville terminou com a quarta colocação do Campeonato Catarinense e uma semana depois já estava se posicionando também. Repito de novo, por que você acha que não foi feita essa manifestação sem se ater apenas às questões jurídicas ou de notícias, vamos dizer assim? Por serem situações diferentes. O posicionamento foi diferente porque as situações são completamente diferentes. A Copa Santa Catarina era uma decepção de um projeto de um cara como ninguém falou porque acabou a jornada, né? Acabou a jornada. Vai falar o quê? Acabou? Todo aquele slide lá, aquela coisa linda que fizeram lá na Expoville lá, não sei o que, tudo não acabou. Vai fazer o quê? Como diz o Emerson Maria, lamber as feridas e segue o baile, não tem o que fazer. Franco, que a gente trouxe aqui para ficar até o final, então precisava ser feito aquilo ali, não tinha nenhuma movimentação em termos de jogadores. A posição do Campeonato Catarinense era super importante fazer, porque a gente teria 3 semanas depois o início da Série D, e neste momento tinha essas questões. Mas não são incoerentes? Oi? Não são incoerentes? Eu acho que se as situações fossem iguais e a gente tivessem as mesmas coisas, eu acho que sim. Quando você tem as mesmas situações extremamente parecidas e você faz as mesmas coisas, agora a situação do final da Série D é muito diferente de todas essas situações, na minha opinião. Principalmente porque envolve rescisão de contrato. Então eu achava pertinente que a gente esperasse um pouco para falar. E, inclusive, a gente tá mudando. A gente não tá fazendo nem coletiva de imprensa. A gente tá vindo aqui conversar com vocês. Ô, Ximenes. E aí é esse ponto, por isso que eu botei a thumb do vídeo como na Cova dos Leões. Porque, na minha opinião, muitos dos assuntos aí que está sendo o Felipe Ximenes era o presidente que deveria estar falando. Era o Fidêncio que deveria estar falando. Não só o Felipe Ximenes. Tem muita coisa aí que eu concordo de questionar o Felipe Ximenes, de fazer crítica, de tudo mais, como foi feito. Mas tem muita coisa que não é da alçada dele. Mas ele é o CEO, tá? Mas tem muita coisa que é do presidente falar, é do Luciano Fidêncio falar. E não aconteceu isso. Simplesmente depois de mais de 10 dias da galera tá enfervecida querendo a cabeça de alguém para botar no prato pela eliminação na Série D que o Joinville teve e dos fiascos recentes. Aí tu pega e joga o cara em 3 programas de rádio, é óbvio que vão depenar o cara, é óbvio que vão estraçalhar o cara. Não tem o que fazer. Agora, se faz essa coletiva que o Elton tá falando aí, fala o presidente, fala o Luciano Fidêncio, fala o Ximenes, é diferente. Se ela na arena é outra coisa, entendeu? Agora tu vem dentro da rádio e tu vai ser questionado, não tem o que tu fazer. Então essa atitude aí, que eu acho que eu não gostei dessa atitude da presidente Joinville, de não aparecer, não falar, deixar o CEO do clube vir e aconteceu. Tem muita coisa aí que, novamente eu falo, é da alçada dele responder, mas tem coisa que não era, que tinha que o presidente estar respondendo. E não está acontecendo isso. Ximenes, você falou numa coletiva sobre emprestar dinheiro pro Joinville, que você tirou dinheiro do seu bolso numa coletiva onde você fez nas redes sociais do Jack. O Joinville ainda te deve? Pergunta boa, né? Uma entrevista dada no final da Copa Santa Catarina do ano passado. Sim. Né? Nunca mais tinham me feito essa pergunta. Né? Todo o processo que naquele momento era preciso para manter o Jack sustentável, eu fiz, sem nenhum arrependimento, e já está absolutamente tudo certo entre mim e o Jack nessa questão. Então está quitado. O Joinville 100%. Mas pra mim o ponto não é esse, Felipe. Pra mim o ponto é assim, você como CEO, você acha... E, aliás, quitado há muito tempo, né? É a primeira vez um ano depois que me é feita a pergunta.
você acha saudável que tenha esse tipo de procedimento dentro do Joinville? Porque você é o CEO e responde pelo compliance, pela governança, responde por todas essas áreas do clube. Você acha que o Jack conseguiu minimizar isso ou isso ainda continua acontecendo? Antecipação de receita continua acontecendo? Não é ideal, né? A gente não pode esquecer, né, que o Jack tinha uma bolinha de neve de 4 milhões de reais em dívidas em 2014, e em 2019 o Jack chegou a 50 milhões de dívidas. Né? A gente não pode esquecer que quando o presidente Charles Fischer pediu a recuperação judicial, ele pediu a recuperação judicial que foi aprovada em abril de 2023, no primeiro ano de gestão, que o presidente D'Artagnan assumiu o pagamento dessa dívida de um déficit que não foi criado por ele, né, e que explodiu em 50 milhões nas costas dele. Mas vamos lá, ele assumiu a dívida porque ele quis. Ninguém botou a faca no pescoço dele para ele ser presidente do Joinville. Tem todo o mérito de aprovar a RJ, conseguir redução e tudo mais. Só que assim, é sempre esse discurso, entende? Sempre vem esse discurso. Parece que são alinhados, assim. Sempre puxa lá o histórico. Vamos falar da RJ, do time e tudo mais, e como a gente recebeu. Beleza, a torcida já sabe disso. Mas usar sempre isso como justificativa, daí eu não concordo também, sabe? A gente não pode esquecer que foi pago essa semana a 26ª prestação da recuperação judicial do clube, que começou em 40 mil, 12 meses depois passou para 48, 12 meses depois passou para 57, daqui a 2 meses vai passar para 70 mil. Mas era programado. E esse processo, sim, era programado. Assim como o Joinville poderia ter se programado para isso. Não foi nenhuma surpresa para o Joinville que ia ter o aumento da RJ. Não. Quando começou a RJ, o Jack sabia qual seria o termo. O Jack sabia sim que seria, mas o Jack não tinha nenhuma segurança de receita. Por quê? O Jack não tem receita, o Jack não tem competição, o Jack não tinha naquele momento calendário, ele não tinha base de sócio para isso, o Jack não tem patrimônio, né? O Jack se criou sem patrimônio, então o Jack não tem condição de dar nada em garantia para nada. E aí o D'Artagnan e toda a sua equipe, como quase todos os presidentes do Joinville, entram com muito mais coragem do que juízo e foram tentar fazer as coisas. O que acontece até agora é que, independentemente de qualquer coisa, a prestação da recuperação judicial segue sendo paga em dia. Talvez nos próximos 60 dias vai ser feito o levantamento. Isso aí é uma coisa que a gente tem que aplaudir. Se realmente o Joinville paga em dia a RJ, isso aí ninguém pode falar nada. Quando tem que criticar, a gente critica. Mas quando tem que elogiar, a gente elogia. Nessa questão da RJ, não tem nada para falar, porque o Joinville paga em dia certinho. E até agora a gente nunca ouviu nada, ao contrário, inclusive da própria advocacia lá, que fez a questão do acordo lá. Então isso aí é mérito realmente da diretoria atual hoje do D'Artagnan. Da recuperação judicial, ou seja, o Jack vai poder tirar a recuperação judicial da frente. Isso te abre crédito, isso te dá condição de abrir contas, isso é fundamental e é baseado por um trabalho incrível feito pelo CFO do clube, que é o André. E o Jack continua fazendo do jeito que ele consegue. Ninguém antecipa recebível porque quer. Ninguém busca receita extra porque quer. Eu falo isso, o Jack tem uma fama de ter muita torcida, e é uma torcida apaixonada, mas eu gosto de dizer que dos 5 jogos que nós fizemos no Campeonato Catarinense, 4 jogos deram prejuízo. Então a receita de jogo não funciona dessa maneira. Mas aí me pergunta muito mais, desculpa, Felipe, muito mais uma estratégia de vocês, porque o Joinville tem um dos melhores públicos. Então, se você tem um dos melhores públicos e tá dando prejuízo de receita, tá faltando algum acordo na estratégia, ou da cobrança do sócio, ou da cobrança do ingresso, ou em outras formas de rentabilizar. Porque naquele tempo que o Joinville, desculpa, Felipe, não tinha receita de estacionamento, não tinha receita de bar, não tinha outras receitas. Hoje o Joinville tem todas essas receitas, tá no mundo ideal e mesmo assim tá dando prejuízo. Tendo um bom público. Então, mas é bem fácil explicar isso, né? Mas a gente não tem tempo e as pessoas acabam não escutando, né? Pro Jack sobreviver de abril a setembro do ano passado sem nenhuma competição, o Jack também antecipou o recebível. Toda a receita de rendas do Jack, ele é descontado 30% de antecipação de recebível. Quando eu cheguei aqui no Jack, o Jack devia para a Federação Catarinense de Futebol 450 mil reais. Hoje o Jack deve para a Federação algo em torno de 70 mil reais. Pô, tu deve 450 mil para a Federação? Federação? Cara, o que a Federação faz, cara? Cara, 450 mil é de meu canário. Toda a receita que o Jack recebe é de pagamento de dívidas anteriores. Então esse é um processo que ele não se resume simplesmente a estratégias de marketing, a tentativa de buscar coisas. Se a gente conversar profundamente para isso, você vai ver que nem tudo é incompetência de quem está lá à frente. Tem muita coisa do passado, porque muitas vezes parece, e eu gosto muito de falar isso, que quem trabalha no futebol, a gente se sente como uma ilha de incompetência rodeada por um mar de sabedoria. Parece que todos sabem o que a gente devia fazer. E a gente trabalha muito para conseguir manter aquilo ali. A gente pensa, a gente estrutura, a gente faz estratégias, a gente busca situações para poder sobreviver o clube. E com todo respeito, se você pegar os 64 clubes da Série D, a gente tem o Santa Cruz, que é totalmente fora da curva. A gente tem a Portuguesa, que puxa um pouco, o América de Natal e mais ninguém. E eu garanto pra vocês, porque eu converso com todos eles têm público versus ingresso muito barato, que não serve pra pagar a conta. A folha da Portuguesa, eu jantei com o Alex Bourgeois semana passada, era R$1,5 milhão de reais. Ele teve que mandar embora todo o elenco dele pra poder fechar o orçamento. Ô Felipe, eu queria que você fizesse uma avaliação também da participação do Joinville na Série D do Campeonato Brasileiro. Se você quiser, você fica à vontade também para falar do Campeonato Catarinense. O torcedor naturalmente está bem incomodado, né, pela maneira como terminou, com 4-0 meio acachapante, principalmente pela questão de desempenho, que é uma questão muito abstrata, né, porque a minha avaliação pode ser que o Joinville desempenhando estava muito abaixo, você pode dizer que, na sua opinião, estava ok, estava dentro do nível da competição, né. Mas eu queria que eu ouvir. Tava desempenhando abaixo mesmo.
sobre isso, sobre esse desempenho, sobre essa análise de futebol do Jack, né? Como você disse, que é o grande negócio do Jack dentro dessa temporada. Sim, vamos lá. Primeiro, é uma cultura nossa do futebol brasileiro. Eu falo que o brasileiro não gosta de futebol. O brasileiro gosta do time dele. E gosta que o time dele ganhe. Então, quando você ganha, qualquer coisa fica em segundo plano, mesmo você jogando mal. Quando você perde, tem muitos argumentos. E quando você perde de uma maneira acachapante, eu acho a palavra muito bem colocada, aí tudo fala assim, podia pelo menos perder de menos, mas isso não é nada. A gente queria ganhar. Sim. A gente queria ganhar. O torcedor brasileiro quer ganhar. Eu não sou diferente, nenhuma pessoa que gosta de futebol aqui no Brasil é diferente. Vamos pegar o Campeonato Catarinense. A gente teve a melhor classificação do Jack desde 2016. Nós não tivemos uma performance que nos encantou. O Jack ganhou 3 jogos só, né? Sim, mas que é uma característica deste campeonato. Né? O campeonato extremamente disputado, pouquíssimos jogos, 5 jogos em casa, 6 jogos fora, viagens absurdas dentro disso, porém, o Jack tendo ganhado 3 jogos, que não é nada diferente do que ele fez nos últimos 10 anos, nós ficamos em 4º lugar, eliminamos o primeiro colocado do campeonato e saímos numa derrota para Chapecoense, lá em Chapecó, aplaudidos pela torcida. Aliás, só para terminar o raciocínio, eu quero deixar registrado que em toda a minha vida no esporte eu nunca tinha visto uma manifestação de uma torcida organizada como a que eu vi da torcida organizada do Joinville, que pós uma eliminação vergonhosa que a gente teve na Série D, soltou um manifesto apoiando o trabalho que está sendo feito no clube, e essa mesma torcida, lá em Chapecó, com mais claro algumas pessoas, aplaudiram o clube. Então, o que eu falo, muitas vezes, a performance. Agora, isso aí que eu não entendi. Cara, o que a União Tricolor tá vendo nessa diretoria, nessas decisões no clube, que a torcida toda não tá vendo também? Porque soltar uma nota falando, sabe, do jeito que tá falando, elogiando a diretoria, elogiando o trabalho, faz muito sentido, né? Mas tudo bem. Fica em primeiro plano, porque o cara sentiu que a gente estava se dedicando. A gente entrou no Campeonato Catarinense, Série D, e a gente fez o primeiro turno fora da curva. Em pontos. Totalmente fora da curva. Em pontos. Sim, em pontos. Pra você, pode ser que a performance foi muito ruim, pra você pode ter sido média, pra mim pode ter sido boa, mas isso não entra em... Não tem como ter sido boa. Não tem como uma pessoa ver o jeito que o Joinville jogava e dizer que a performance era boa. Não tem como. Mas vamos lá. Não entra na conta. A gente estava conversando aqui do Jack já escolher adversário. Isso é o primeiro ponto. Nós contratamos um treinador que sabe muito bem que ele foi campeão da Série B aqui, perdendo o jogo em casa. Né? Tem uma característica que é fora. Um jogo. Desculpa, perdendo fora, tudo bem. Então, isso fazia parte do Emerson Maria. Nós acreditávamos muito no elenco que a gente tinha. A gente tinha uma pontuação boa dentro disso. A equipe veio caindo. E as decisões foram sendo tomadas de acordo com o que as pessoas que estavam ali à frente achavam que deviam tomar. Eu acho que foi muito doído, e me doeu demais, perder do jeito que foi. Porque quando você perde daquele jeito, nada que você fale vai atender ninguém. Nada. Você pode vir aqui na segunda, na terça, na quarta, você pode mandar embora 5 pessoas que o cara não vai querer escutar. O torcedor não quer escutar isso. Mas será que ele não mereceria escutar, Felipe? Porque eu vou te perguntar, porque o que a gente ouve principalmente do torcedor é assim, o Jack não tá falando nada. Talvez ele só quisesse te ouvir falando assim, você falou agora que foi uma vergonhosa a eliminação do Joinville da maneira como aconteceu. Você não acha que talvez ele pudesse só, o Felipe tá reconhecendo que foi vergonhoso. Agora, pelo menos assim, a diretoria do Jack tem o mesmo sentimento que eu tenho. Por que eu digo isso? Porque às vezes o silêncio parece dá uma impressão de que não sentimos, assim, sabe? Essa é a sensação que o torcedor tem, embora eu tô falando de uma coisa muito abstrata aqui. É extremamente abstrato, eu não concordo absolutamente em nada, porque qualquer coisa que eu falasse aqui, o que o torcedor queria segunda-feira é que eu fosse demitido. Nada mais. E talvez fosse justo pelo desempenho, né, Felipe? Porque hoje você tá respondendo pelo futebol também. E segue justo, né? Sim. Eu acho que segue justo. Se as pessoas quiserem avaliar o desempenho dentro de campo para avaliar o meu trabalho, é totalmente justo. Eu tô muito acostumado com isso. Óbvio que é justo. E pra mim o Felipe Ximenes só tá no cargo até hoje por causa do D'Artagnan. Se fosse um Charles Fischer da vida, se fosse outra pessoa, já tinha mandado embora já. Esse é o problema de não ter uma comunicação ativa, não ter uma comunicação clara. A gente não sabe o que ele faz dentro do clube. A gente vê o software lá, que botaram lá, de gestão e tudo mais, mas a gente não sabe. A gente só vê o que a torcida vê. Mais resultados, eliminações vergonhosos, como a gente teve agora pro Cianorte. Teve lá atrás com o Avaí 4-0 na ressacada. Baixo de chuva lá. Quero nem lembrar desse dia, pelo amor de Deus. Então é isso. No resto a gente não enxerga, entende? Então fica complicado tu avaliar o trabalho. Na visão nossa de torcida, em cima do que a torcida já enxergou, o Felipe Ximenes não era pra estar mais no Joinville. Mas vamos lá. Até porque a gente tem pouquíssima oportunidade de falar o que a gente faz além disso. Sim. Né? Eu acho qualquer que coisa que a gente não tem chance. Essa aqui, ó, desculpa, Douglas, mas essa é vai lá. boa oportunidade. Faltam 4 minutos para terminar o programa só. Você imagina. Essa é uma boa oportunidade da gente falar. Eu quero perguntar um pouco sobre campo e bola também, mas dentro desse 1 ano, né, 1 ano e 1 mês, imagina 1 ano e 2 meses que você está aqui, Felipe. Quais foram os grandes atrativos que o Joinville conseguiu ter para ele? A gente sempre fala assim, formação de ativo, diminuição de débito, um aumento de receita. Eu acho que essa é uma boa oportunidade pra gente colocar pro torcedor isso. O Felipe Ximenes chegou com toda essa experiência, uma biografia invejável no futebol brasileiro, e o Joinville conseguiu ganhar isso.
isso. A gente consegue salientar isso pro torcedor também. Seria ótimo se a gente tivesse tempo, né? Como é que eu vou falar em 4 minutos no trabalho? Quando eu vim aqui, quando estava tudo maravilhoso e bonito, eu convidei todos vocês para irem no JEC, para ver os sistemas de gestão que foram implantados, para ver todos os processos que foram feitos, para ver a reforma do vestiário, para ver a reforma da musculação, para mostrar para vocês que depois de um ano de trabalho, a gente conquistou a credibilidade do melhor prefeito do Brasil, a prefeitura vai investir 13 milhões na arena, para que depois de um ano a gente conseguiu reabrir uma PMI. Tava tudo maravilhoso e bonito. Que vai fazer um processo de concessão do clube, que a gente conquistou credibilidade no clube, que a gente perdeu, a gente perdeu patrocínio sim, mas a gente trouxe patrocínio sim, a gente tinha espelho. A gente não consegue falar, Felipe, mas é porque assim, isso outras gestões já fizeram. Teve um presidente que veio aqui recentemente e falou, a gente conseguiu uma máquina de gelo, mas melhorar vestiário, o presidente já fizeram, melhorar a academia, o presidente já fizeram, pegar patrocínio, outros presidentes já fizeram, relacionamento com a prefeitura, Felipe, eu sei que o Joinville tem uma ótima relação com o prefeito, mas nada se compara com a gestão do Tebaldi, por exemplo, lá atrás, quando o prefeito da cidade era o presidente do Conselho Deliberativo. Então isso tudo já aconteceu. Eu acho que aqui a gente tem uma boa oportunidade de falar assim, ó, com a experiência do Felipe, que o Joinville conseguiu que ele ainda não tinha conseguido. Não, o que acontece, sabe, Gabriel, que você é sempre muito inteligente e qualquer coisa que se faça aqui, você desconstrói com algum exemplo. Então é muito difícil de você chegar aqui e falar meia hora e conseguir fazer alguma coisa que o torcedor do lado de lá vai falar assim, não, realmente, porque qualquer coisa que eu... Nesse ponto aí eu tenho que concordar com o Ximenes. Faz tempo já, faz meses, anos já. O Gabriel, o Douglas, 89, às vezes dão umas opiniões que parece sim que quer ensinar, quer dizer o caminho, quer mostrar como é que faz. E eu também, se eu fosse o entrevistado ali, eu ficaria descontente e sem mais saber o que falar, porque tudo que tu fala já aconteceu. E óbvio que já aconteceu, é um clube de 50 anos de idade. Já jogou uma Série A, uma Série B, já jogou até Sul-Americana, campeão catarinense 12 vezes, Copa Santa Catarina. Então tudo que tinha para acontecer já aconteceu. Às vezes acontece umas coisas fora do normal, assim, mas tudo que o normal acontece num clube, o Joinville já passou. Então não tem muita novidade. E seria isso, mais ou menos, o meu pensamento, porque nessa parte o time não está correto. Qualquer coisa que tu falar, o clube já passou. Mas isso não tira o mérito dele de ter feito alguma coisa, de ter feito lobby com a prefeitura, e etc, etc, etc. Fale aqui, você tem uma ideia e vai falar no passado de alguém que fez. O que eu tenho de recorte meu são dos 10 últimos anos do Joinville. Eu não consigo imaginar o Tebaldi. Aí a gente vai ir lá atrás. Então você vai pegar qualquer argumento que eu fale, vai fazer 50 anos e vai colocar aqui e falar assim: olha, o que você fez não prestou nada. A única coisa que prestaria era o resultado dentro de campo. E realmente o resultado dentro de campo, se você for me avaliar somente por isso, o que eu tenho para apresentar? Efetivamente, né? Uma disputa de campeonato catarinense com a melhor campanha nos últimos 10 anos, uma classificação para a Série D do ano que vem, um calendário do ano que vem. Isso não sou eu, é a gestão do presidente. A gente tá focando só no futebol. Eu também queria saber do outro lado, além do futebol. Eu queria só que você então falasse, Felipe, sobre qual que é a tua avaliação de desempenho, assim, do teu desempenho em todas as áreas dentro do Joinville. Lembro, de novo, né, e esse é o nosso trabalho enquanto jornalista, de olhar também o que foi dito no passado. No ano passado você disse que você não mereceria aplausos pelo que aconteceu na Copa Santa Catarina, né, que era um período curto ali, né, em relação ao futebol e também ao seu trabalho em todas as áreas. Sim. Hoje, qual que é a tua avaliação sobre o teu trabalho em todas as áreas dentro do Joinville, passado mais de 1 ano e 2 meses? Então, puxa vida, eu falo assim, às vezes a gente fica repensando. Eu me lembro muito bem que a primeira entrevista que eu tive com vocês lá na Expoville, a primeira pergunta que você me fez é que nos últimos 8 anos eu não tinha ficado nem 8 meses dentro de um clube. Não fiz a pergunta. Você comentou isso, né? E eu falo assim... Não fiz mas tudo bem, vamos lá. Pode seguir. Você falou, Elton, que a média dos últimos clubes que eu tinha ficado nos últimos anos... Tudo bem, vamos lá. Foi exatamente essa pergunta que você fez. E o que acontece? A gente fica muito chateado dentro do futebol porque a gente se sente tão mal. A gente sente tanto esforço, tanta entrega, tanta transformação dentro de um clube que a gente faz. Então, assim, eu com 13 meses de clube, eu tenho muito orgulho do que eu fiz. Só que é duro a gente falar isso, porque você fala de orgulho, como o presidente falava que estava satisfeito com o que estava sendo feito, e isso sempre vira piada, ou vira meme, ou vira maneira das pessoas colocarem para trás e contraponto. É muito difícil a vida de um profissional dentro do futebol, porque quando você normalmente é só lembrado quando as coisas vão mal, e aí qualquer coisa que você fale vai ser usado contra você. Então, assim, mais uma vez, com 13 meses de trabalho, eu tenho orgulho do que eu fiz, eu adoro essa cidade, eu abracei o JEC com todas as minhas forças, eu me dediquei aqui, eu moro sozinho dentro dessa cidade, vou da casa do trabalho, do trabalho para... Bom, agora vai entrar aquela mesma conversa de sempre, falar do trabalho e tudo mais, a gente já sabe. Agora, finalizando o vídeo aqui, eu vou passar o meu parecer, né? Na minha opinião, o Felipe Ximenes, ele não é essa coisa tão ruim assim que às vezes a torcida faz e tudo mais. Eu não concordo com muita decisão dele, não concordo com muita coisa que ele fala. Eu acho que as coisas no clube deveriam ser mais claras e não são claras. Por isso que a torcida cai tanto de pau em cima, a imprensa também. E aí, em contrapartida, a própria diretoria reclama disso, que não tem participação, mas qual é a abertura que é dada para isso? Eu não vejo.
Então, e novamente eu falo, para mim o Ximenes foi colocado na cova dos leões porque não era só ele que deveria estar aí, falando sobre mau resultado, sobre gestão, sobre números. Era o D'Artagnan, era o Luciano Fidêncio, até outros membros da diretoria que quisessem vir falar, o próprio Jonathan Cidral e tudo mais. Então, na minha opinião, o Felipe Ximenes ele foi colocado ali e se colocou como uma pessoa que veio para ouvir, mas num cenário desse do Joinville hoje, que a gente levou uma goleada de 4-0 do Cianorte e vem de resultados aí não tão bons, tirando a eliminação contra o Criciúma no Catarinense, era óbvio que essas entrevistas deles ia dar o que falar, ia reverberar, ia vir pergunta para cutucar mesmo e para alterar os ânimos. Então não tem muito o que falar sobre isso. Agora é seguir o baile aí, ver o que vai acontecer, qual técnico vai vir, quais jogadores vão sair, que a gente não sabe até hoje, quais vão ficar, quais vão chegar. E aí vamos ver o que sobra disso aí. E vamos lamber as feridas, como dizia Emerson Maria, né? Então é isso, galera. Curte o vídeo aí, deixa o comentário de vocês, se vocês concordam, se vocês não concordam. E vamos se falando aí. E a partir de agora eu vou fazer mais vídeos aí pra galera toda. E abraço, tamo junto.